pessoal, queria falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, escrito por Moisés também. E ele tem esse nome, na tradução do hebraico para o grego, ele ganha esse nome de Números, que tem ligação com o censo que é feito no começo do livro. No começo do livro tem um censo militar, para saber quantos homens tinham que podiam lutar para conquistar a terra prometida. E eles fazem esse censo, então vem desse, o Números que a gente lê hoje, que a gente tem o nome, vem desse censo. Tá? O livro de Números, ele quer mostrar a autoridade de Deus. Enquanto em Levítico, a gente falava era um livro de relacionamento com Deus, de Deus com o povo, esse já mostra a autoridade de Deus, tá bom? Que ele é um Deus soberano, que exige obediência, mas também mostra toda a sua misericórdia, tá? Assim como um pai, ele nutre, ama, mas se for necessário ele castiga o seu povo, ele castiga o seu filho, e é isso que a gente vai ver no livro de Números, tá? O livro de Números mostra que o povo tinha que entender quem era o verdadeiro Deus. Nesse censo, eles esquecem quem é o verdadeiro Deus. Eles estão no deserto, tá? E nesse momento que eles estão no deserto, a história, a autoridade de Deus que eles querem mostrar é que o povo oscilava muito entre altos e baixos, e eles não conseguiam acreditar realmente em Deus. Então, Deus queria mostrar que ele não tinha só acabado com as pragas, passado pelo mar, vencido o faraó, vencido o exército do Egito, mas também os povos que viriam na frente ele venceria. Mas o povo que estava ali, eles não tinham essa consciência, eles não conseguiam entender toda a autoridade de Deus. Então é como se eles esquecessem tudo que passou e tivessem medo do que eles iam vir. No primeiro censo, por exemplo, quando Moisés manda os espias, eles ficam com medo, porque o número que está na terra prometida é maior, eles são maiores, então o povo tem esse medo, eles se garantem neles, eles esquecem a autoridade de Deus. E o livro de Números mostra isso, a total autoridade de Deus sobre aquele povo, sobre a história, quem é o dono da história. E isso mostra que eles tinham que seguir e servir um único Deus, entender quem era o Deus da história, que era o Deus do contexto, que manda realmente, não é só do que ele fez, do que ele pode fazer, mas do todo. E é isso que quer dizer. No hebraico, o nome significa Bamidbar, que é igual a no deserto. Como eu falei, o nome do Números é a tradução do hebraico para o grego, mas no hebraico significa Bamidbar, que significa no deserto, que é o que acontece com o povo. Eles ficam 40 anos no deserto. Tudo que eles tinham que fazer era chegar na terra prometida, mas pela desobediência, pela inconstância deles, Deus acaba deixando eles 40 anos no deserto. E esse significado tem muito a ver com o livro de Números, que é no deserto que vemos a inconstância do povo. Por isso, eles não entram no deserto. Então, tá aí um exemplo da inconstância do povo, eles não conseguirem acreditar nisso, tá? Esse livro de Números também mostra que ainda que você esteja debaixo da aliança, Deus te prometeu, Deus te garantiu, Deus te tirou do deserto, te tirou das pragas, abriu o mar vermelho, te salvou do exército do Egito, de Faraó. Mesmo que você esteja debaixo da aliança, mesmo que você esteja debaixo da aliança e acredite em um Deus, que é isso que mostra. Eles estão debaixo da aliança, eles acreditam em Deus, em um único Deus, mas mesmo assim eles podem ser idólatras. E como é que é isso? Mostrando toda a idolatria deles, no poder deles, na mão deles, não acreditando que Deus tem toda a autoridade. Eu acredito que tem um único Deus, eu tenho uma aliança com Ele, mas ao mesmo tempo que eu acredito que Ele que Ele é o único Deus, que eu tenho aliança com Ele, mas eu não consigo acreditar que Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E é isso que é mostrado no livro de Números. Tá? No livro de Números há vários elementos que mostram tentativas
de desafiar essa autoridade de Deus. O livro de Números é recheado disso. E esses desafios são severamente punidos para mostrar claramente quem é o dono da história. Então, todos os exemplos que aconteceram de desafio, do povo não acreditar e acabar desafiando a autoridade de Deus, Deus vai lá e castiga severamente. Um exemplo, o primeiro disso, é a primeira geração não entrar na Terra Prometida. Todos que saíram do Egito, entraram no deserto, essa primeira geração não entra na Terra Prometida, porque eles não conseguem acreditar na autoridade do Pai. Então, na hora que eles não acreditam na autoridade de Deus, como único Deus, a autoridade de soberania desse Deus, eles são punidos não entrando na Terra Prometida. A segunda geração que entra na Terra Prometida. Um outro exemplo também tem os familiares de Moisés, e tem Moisés, que na hora que ele passa a autoridade de Deus, que Deus fala para ele falar com a pedra para tirar a água, e ele passa por cima da autoridade de Deus e bate na pedra. Ele também, por consequência disso, não entra na Terra Prometida, porque ele passa a autoridade de Deus. Então ele desafia Deus ali. Então, todos os desafios que são feitos em Números, Deus mostra a punição para esses desafios, para mostrar a autoridade de Deus. E o livro de Números termina, ele começa com o censo, ele termina com o segundo censo. E é o censo do povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, qual é a grande diferença? É que no primeiro tinha um povo cheio, no segundo tinha um povo menor. Então, é um censo militar de novo. Quem são as pessoas que podem lutar, que podem guerrear, tá? E a história mostra que mesmo com um povo reduzido, Deus vai dar a vitória a esse povo. Porque não é na força do povo, não é na força do braço do povo. O que eles precisam entender, o que eles precisavam entender, era que Deus tinha toda a autoridade sobre tudo. Então, quando essa primeira geração, que era muito maior, fica no deserto, morre, e a segunda geração, que é menor, militarmente, né, o censo é menor, eles vão conquistar mesmo sendo menores em números. Em números de guerreiros. Eles vão ser menores em números de guerreiros e mesmo assim eles vão conquistar a Terra Prometida. Isso é para mostrar a autoridade de Deus, que a força não está neles, que eles não podem nada, e sim em Deus. Se Deus não estiver com eles, eles não conseguem nada. Então, o livro de Números é para poder mostrar toda a autoridade e a soberania de Deus sobre o povo. Essa é a ideia do livro de Números. E talvez do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, seja o livro mais difícil de ser entendido, porque ele vem numa narrativa, ele vem contando a história e ele dá cortes bem fortes para mostrar uma lei, sempre mostrando que o povo está indo e o povo erra e ele para tudo e dá uma lei, mostra a lei, pune e conserta e corrige, porque o povo sempre precisa disso em Números, pelos altos e baixos. Eles acreditam e não acreditam, acreditam e não acreditam, e eles ficam nessa inconstância. E o livro de Números mostra isso, toda a autoridade de Deus sobre o povo, sobre a história, sobre tudo. O livro de Números é para mostrar a autoridade de Deus, quem é o dono de tudo, o dono da história e o que consegue controlar tudo. Independente do que você acredita, ele pode fazer qualquer coisa. Basta ele querer, porque a história é dele.